próximo passo? Qual que é o nosso próximo passo do dia de hoje? Gente, eu estou super animado e eu confesso um pouco ansioso. Não deveria, porque vocês vão entender. É para evitar ansiedade, inclusive, o tema da nossa próxima conversa aqui. Mas estou um pouquinho ansioso já para conversar sobre esse assunto que vem por aí. A gente vai falar, eu vou trazer vocês para vir junto comigo, para a gente falar com a nossa próxima convidada, para ela vir aqui ó, aparecer para a gente na tela. Daniela Begani já está aqui com a gente. A Dani é instrutora certificada pelo Mindfulness Training Institute da Inglaterra. É a única no Brasil a ter concluído o programa de certificação da Mindful Schools nos Estados Unidos, referência mundial em Mindfulness no ambiente educacional. Trabalhou por anos em empresas multinacionais e hoje a Dani se dedica a ensinar meditação a crianças e adolescentes, a pais e professores, por acreditar ser possível dar uma pequena contribuição para criar um mundo melhor com seres humanos mais presentes, atentos, equilibrados e, sobretudo, mais felizes. Dani, felizes estamos nós de ter você aqui com a gente. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite. Maravilha, ó, tá contigo. Obrigado, viu, mais uma vez, e a palavra é sua. Muito obrigada. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada ao Sebrae pelo convite. Queria agradecer a Ana Flávia, a Lilian, todo o pessoal que está trabalhando para que isso pudesse acontecer. Então, o Tiago, o Mário e todo mundo que está assistindo aqui interessado nesse tema. Então, eu, como foi dito, sou administradora e trabalhei muitos anos em empresas, a maioria delas multinacionais, até que eu comecei a conhecer um outro lado, chamado estresse. Esse lado das empresas talvez aconteça também com vocês. E a solução, a forma de lidar com isso que eu encontrei foi através da prática da meditação. Então, eu comecei a meditar como uma forma de lidar com o ambiente, muitas demandas e tudo que acontecia. E eu vou trazer um pouco hoje essa jornada de administradora para empreendedora no ramo da educação e algumas perguntas que foram chaves nessa jornada. Então, vou compartilhar aqui com vocês uma das primeiras perguntas que eu me fiz, assim, que foi super importante nessa jornada. A primeira pergunta foi: e se? Essa foto que vocês estão vendo é minha filha. Ela, nessa foto, acho que tinha uns 4 anos, mais ou menos. 4 para 5 anos. Eu estava tomando banho e ela, quando eu saí, eu vi que ela estava sentadinha na cama, com as mãozinhas assim em cima do joelho e quietinha. E eu olhei aquilo, ela sempre me via meditar, mas nós nunca tínhamos conversado a respeito. Essa meditação que começou como uma forma de eu lidar com aquilo, com o ambiente de empresa, demandas. E ela estava ali quietinha e olhou para mim e falou: mãe, eu também sei meditar. Eu ouvo o silêncio. E eu ouvi aquilo e falei: mas criança pequena se interessando por meditação. E foi quando veio esse primeiro: e se criança meditasse? Será que teria como criança praticar? Então, essa primeira questão que me veio, eu ainda trabalhava na empresa, mas fiquei com aquilo na cabeça. Falei: nossa, me ajudou tanto a prática de meditação. Será que poderia ajudar as crianças também? E eu não sei, faz essa investigação agora com você. E se criança meditasse? Então, essa pergunta, essa questão poderosa me acompanhou por um tempo, até que eu comecei a investigar sobre o assunto, dando um Google, baixando livros, lendo, e tendo a coragem de experimentar algumas práticas simples que eu tinha lido em livros dentro da minha própria casa. E foi aí que tudo começou, com essa pergunta simples. Depois dessa experiência caseira,
com os meus filhos, eu tenho 3 filhos, mas na época eu tinha 2, né? A Anali era a caçula na época, que essa é minha filha. Depois disso, eu gostei tanto, veio outro e se? E se eu começasse a fazer grupos? Porque as mães dos amigos começaram a se interessar e falei, bom, e se eu facilitasse grupos? E comecei a facilitar grupos como um trabalho assim que eu fazia nas minhas horas vagas. Essa foi a minha porta de entrada para expandir essa prática que era feita num ambiente muito caseiro para algo que envolvia outras pessoas. E aí veio a questão 2. Depois de um tempo praticando em casa, praticando em grupos, surgiu o primeiro convite para eu facilitar um grupo. Essa foto que vocês estão vendo foi na virada sustentável de 2016, que foi o primeiro convite que eu recebi para eu facilitar um espaço, né, dentro da virada sustentável com práticas de meditação para crianças. Nessa época, eu estava fazendo uma formação na Mindful Schools, uma formação inicial para aprofundar em práticas de meditação para crianças. E aí eu falei, claro, com certeza. Aí me perguntaram, mas quando você emite a nota fiscal? Gente, acho que estão querendo me pagar. Essa foi a segunda questão super importante dentro da minha jornada. Acho que estão querendo remunerar um trabalho que eu fazia de coração, né? Porque eu acreditava, porque eu via resultados em mim, em primeiro lugar, depois nos meus filhos, depois nos grupos de amigos, de conhecidos, de quem ficava sabendo. E aí veio essa pergunta. E essa pergunta me acompanhou em outros momentos. Porque depois dessas iniciativas, algumas escolas se interessaram por levar práticas de mindfulness, práticas de meditação para os seus estudantes. E por conhecidos em comum acabaram me chamando e eu fiquei interessada. Eu falei, nossa, acho que eu vou começar a testar isso que eu estou aprendendo no meu curso da Mindful Schools numa escala maior. Eu vou saber se fora de um grupinho pequenininho isso funciona também numa sala de aula com 20, 30 alunos. Eu falei, ia ser bem legal saber se práticas de meditação podem ser adotadas no ambiente maior, no ambiente educacional. E nesse período, por coincidência ou não, né? Eu não estava trabalhando, eu tinha tido meu pequenininho, meu caçula, né? Agora está com 5 anos, vai fazer 6 daqui a pouco. Então, eu não estava trabalhando. E tinha resolvido tirar um tempo sabático. E fui conversar com um diretor de uma escola, até maior, assim, grande. E meu intuito, muito honestamente, na conversa, é que ele me deixasse experimentar essas práticas na escola dele, que eram ainda muito inovadoras aqui no Brasil, ainda é algo de vanguarda, mas aqui no Brasil era muito inovadora há 5, 6 anos atrás. E conversei com ele, expus tudo que eu já tinha realizado, né? Eu fazia trabalho voluntário também, né, num centro comunitário, com crianças da comunidade do Real Parque, aqui em São Paulo, para quem é daqui talvez conheça. E eu fazia esse trabalho com as crianças, né, em situação de vulnerabilidade social. E contei toda essa experiência com grupos em casa, no centro comunitário. E o diretor dessa escola virou para mim e falou assim, gostei, me faz uma proposta. E no carro, dirigindo para casa, eu voltei também, pensando, me faz uma proposta? Acho que ele está querendo me pagar também. Nossa, e também foi uma surpresa. Então, essa segunda questão, e depois eu vou conversar um pouquinho, como isso impacta nesse caminho do empreendedor. Né? Então, lembra que a gente começou com e se, né? Ideação. E se isso fosse dessa maneira? E se fosse possível? Né? Todo esse sonhar, que essa pergunta tão simples, né? E se? Todo esse sonhar
que esse questionamento possibilita. E depois, a questão do valor. Né? Isso é importante? Para quem? Quanto? E fico muito feliz de contar que a minha proposta foi aceita e eu comecei a desenvolver esse trabalho em escolas maiores. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês alguns resultados, né, frases que eu ouvi dos meus alunos depois de praticarem. Atividade, gente, bem simples, mas que permite o aquietar por alguns instantes e prestar atenção nesse momento. Né? Porque nós, adultos, temos essa capacidade maravilhosa de prestar atenção em 550 coisas ao mesmo tempo. E as crianças também. E isso cansa nossa mente, né? Pode ser estressante. Mas tem algumas práticas breves, simples, divertidas, que ajudam a trazer atenção nesse momento. Então, por exemplo, se você tiver vontade agora, eu vou dar um exemplo de como a gente pratica com os pequenininhos, né? Meditação de atenção plena à respiração. Quem está nos ouvindo e pratica meditação sabe qual prática é, mas ela é bem simples, ela consiste em prestar atenção nas sensações da respiração no corpo. Para as crianças, nós fazemos dessa maneira. Então, se você quiser acompanhar, faz um 5 com a mão e um 1 com a outra mão. Nós vamos respirar juntos, experimenta. Quando você passa o dedo, sobe, respira, desce o dedo, solta o ar. Inspira, solta o ar. Às vezes no começo parece tão simples, né? Mas vamos experimentar. Inspira, solta o ar. E apenas nota como você está se sentindo nesse momento. Então essa é uma forma que eu aprendi na minha formação, junto com outras maneiras, de levar esses momentos de aquietar. Às vezes entre uma aula e outra, às vezes chegando da educação física, tem muita energia física, e para concentrar fica difícil, pode ficar difícil, né? Ser desafiador. Então essas práticas nos ajudam a aquietar e focar. E essas práticas, que são simples como isso, mas que feitas consistentemente ao longo do tempo, produzem alguns benefícios, né? Atenção, equilíbrio emocional, compaixão, que são importantes na escola. Aliás, são importantes na nossa jornada empreendedora. Eu não consigo pensar muito em nenhuma atividade em que atenção, equilíbrio emocional e compaixão não sejam importantes. Mas agora, na palavra dos meus alunos, o que eles dizem depois da prática, né? Coisas do tipo, aprendi a me aceitar do jeito que eu sou, com os meus fortes e os meus fracos. Ou, quando meu irmão briga comigo, eu quero bater nele, eu me tranco no quarto, medito. Depois eu saio e peço desculpa se eu fiz alguma coisa. Ou, na escola, a gente aprende melhor. Em casa, eu ensino meus pais e minha irmã a meditarem. Antes, eu me estressava muito mais. Agora, eu penso 2 vezes e não fico brava com tudo. Esses são só alguns exemplos de frases e de depoimentos que eu fui ouvindo ao longo do tempo, porque depois daquela primeira escola, outras escolas se interessaram e esse trabalho foi crescendo. E eu fui tendo uma confiança de que aqui tem algo poderoso, que nos empodera, né? Poderoso no sentido de empoderar. Quando eu me distraio, né, fico com a atenção em qualquer outro lugar, menos na aula, eu já treinei notar a distração e trazer a atenção de volta. Então eu não fico à mercê da minha mente que vai para tudo quanto é lugar. Eu consigo direcionar minha atenção, eu treinei essa habilidade. Ou, quando vem uma emoção, eu quero fazer uma besteira, né? Vem um impulso de bater, xingar,
eu também não fico tão refém desse impulso. Eu sei me acalmar. Antes, né? Pensar antes de fazer. Então, toda uma série de benefícios que você vai vendo e falar, opa, isso realmente é transformador, é empoderador. E daí, depois de alguns anos em sala de aula, né, nunca mais voltei para a empresa, preciso dizer para vocês, fui de uma escola para outra, teve um momento que eu estava no tempo integral ensinando práticas de meditação em escolas. Até que me veio, desculpa, tem mais um, meus alunos maiores, dizendo que estavam super preocupados, quase surtando para uma prova, mas puderam praticar e se acalmar. Até que veio a terceira pergunta, né? Eu gosto de pensar assim, quantos cabem na sombra de uma árvore? Ou seja, eu era uma só. Quantas escolas eu poderia atender? Tem um número limitado de horas no nosso dia. E isso foi no mesmo momento que começaram a me pedir para compartilhar essas práticas com educadores, né, das escolas onde eu dava aula, ou mesmo pessoas que souberam que eu fazia esse trabalho e queriam também levar para as suas salas de aula, para os seus alunos, que acreditavam no benefício. Então, dessa pergunta, é que eu fiquei, mas quantas pessoas? Isso é tão poderoso, mas qual o alcance? E foi quando surgiu o programa de capacitação, né, que ele nasceu presencial, que vocês estão vendo aí, né, saudade de uma aglomeração, né, assim, comecei a dar esse curso, e depois ele migrou para online, no Zoom, e depois ele migrou agora num programa de ensino à distância, numa plataforma onde está todo o programa de formação em mindfulness para a sala de aula. Então, nessa minha jornada, eu fui aprofundando, sempre aprofundando, e estudando, eu fiz uma certificação internacional, depois da formação inicial, 2, aliás, e sempre aprofundando e vendo formas de trazer mais pessoas, ou seja, mais árvores. Então, no fundo, como é que a gente leva de uma ideia para execução, para ampliação disso. Se você puder resumir aqui para vocês as perguntas, né? E se eu começar com um sonho? Eu sonho com o quê? Qual o sonho? Né? Eu sonhava em poder compartilhar isso com as crianças, o maior número de crianças possível. Mas isso tem um valor para alguém? Isso seria algo que traria um valor? É que essa pergunta, acho que estão querendo me pagar. E a resposta é, qual o valor que isso tem no final? Qual o valor da minha ideia? Teria pessoas interessadas nela? Traria um valor para o meu público, seja ele professores, escolas, né? Ou o público que vocês estiverem sonhando agora? Traz um valor? E a terceira pergunta quantos cabem debaixo de uma árvore? Talvez a gente tenha educadores ouvindo aqui que fazem trabalhos maravilhosos, mas também são esse empreender pode ajudar no alcance, na escala, né? E se nós pudermos levar também esse tipo de questionamento para o ambiente educacional, né? Com o que você sonha? Esse seu sonho, o que ele traz para o mundo? Né? Qual o valor disso? Como a gente amplia no final das contas. Então, essa era um pouco a provocação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu sei que existem metodologias de empreendedorismo muito bonitas, e quando a gente pensa da educação, para mim foi esse caminho, né? Ideação é esse valor, e como que a gente dissemina, né? Para mudar o mundo, gente, nós vamos precisar de todo mundo, né? De mim, de quem está ouvindo, das boas ideias, dos nossos alunos também. Que essas boas ideias saiam do papel, se estruturem, né, e sejam executadas. É isso que a gente vai precisar para mudar o mundo, né? Então, a questão chave que eu gostaria de colocar é essa, né? Para mudar o mundo, nós vamos precisar de todos nós que estamos ouvindo
né? Aqui que estamos juntos e sonhando juntos. E o e se é uma pergunta que está presente sempre, né? Ela começa, mas não é algo que a gente vai esquecer na primeira etapa, né? Hoje eu tô cheia de se's ainda, né? Uma delas é o meu mais recente e se, que eu ando pensando muito, é e se bondade a gente ensinasse na escola, né? Toda a questão da compaixão, que a prática de aquietar e centrar nos coloca em contato com uma bondade inata, né? Que nós temos. Então, esse e se é constante, né? Ele nunca deixa de estar presente. Então, era um pouco essa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Estou aberta aqui a perguntas, a curiosidades que vocês tenham, qualquer coisa que queiram saber, estou aqui. Vai ser uma alegria responder. Dani, obrigado, viu? Dani, e se estivéssemos juntos, tenho certeza que um tanto de gente ia querer te abraçar e bater palma para você agora. Brigadíssimo, viu? Foi super inspiradora a tua fala. A gente tem pergunta. Vamos lá, vamos ver as perguntas que a gente recebeu. Vamos responder essas perguntas agora aqui na nossa tela. Primeira pergunta, está chegando. Dani, a Fernanda Araújo, ela quer saber se o Mindfulness colabora com o processo de descoberta e ideação e também com a estruturação do projeto de vida do estudante. Como que você vê o Mindfulness colaborando com essa etapa de descoberta e ideação dos estudantes e com o projeto de vida deles? Fernanda, muito obrigada pela pergunta. Falando em voluntária numa escola pública, e eu dou aula eu pego 20 minutos da aula de projeto de vida. Porque para nós podermos elaborar, né, se conhecer, sonhar a nossa vida, o elemento chave é que a gente nos conheça, o autoconhecimento. Quando nós paramos e aquietamos aquela nuvem, né, às vezes, de pensamento que fica na mente, que às vezes nos impedem de entrar em contato com nós mesmos, a gente tem uma chance de aquietar, né, a nossa mente, e assim vamos nos conhecendo melhor. Quando nós nos conhecemos, né, qual é a nossa paixão, o que a gente acredita, aí brotam, né, o e se tem muitas respostas, né? Acho que a resposta pode aparecer. Então eu acredito que sim, a prática de mindfulness, por trazer esse autoconhecimento, pode ajudar a vislumbrar um projeto de vida e a conhecer o que aquilo é, que é importante para a gente, né? Qual que é o nosso sonho. Obrigada. Muito bem. Ótimo. Vamos ver mais uma pergunta então para a gente fechar, Dani. A próxima pergunta é da Elba Livina e na verdade ela está pedindo uma dica sua. Ela quer saber dicas práticas sobre meditação. Você tem aí literaturas, livros, outras dicas onde ela pode se aprofundar um pouco mais no conhecimento sobre meditação, Dani? Legal. Interesse. No nosso site da Mind Kids tem áudios de meditação guiada, tem e-books gratuitos. No nosso YouTube também tem práticas para crianças e para adolescentes. Então, se você tiver interesse, é só acessar, tem muita coisa gratuita. Em relação a livros, para crianças, eu gosto muito do Meditação em Ação para Crianças, da Susan Kaiser Greenland. Foi o primeiro livro sobre o assunto que eu li, na época nem tinha em português, mas para mim continua sendo o melhor de todos. E para adultos, se você quer dicas de meditação para adultos, tem muitos livros. Um deles é Atenção Plena, o nome é Atenção Plena, do Mark Williams, que eu acho bastante interessante também. Maravilha, Dani, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi super inspiradora a tua participação aqui com a gente. Espero revê-la em breve. Até uma próxima.